noite, irmãos. A paz, graça e paz. Muito, muito bom estar com os irmãos sempre, né? Eu amo aquele texto que diz assim, que quando 2 ou 3 se reúnem, em nome de Jesus, Ele está entre nós. E é nessa expectativa, e é nessa esperança, né, que a gente vai abrir lá em Marcos, no capítulo 2, e vamos meditar um pouquinho nesse texto, nessa esperança de que o Senhor que está entre nós possa falar conosco nesta noite, e nós como igreja possamos ouvir, amém? Ele está, né? E eu quero ouvi-lo, eu penso que os irmãos também, né? Marcos capítulo 2. Hoje eu não vim com os meus tamancos. Aí o texto fica assim, mas tá bom. Marcos 2. Marcos capítulo 2. Eu gostaria que alguém fizesse a leitura para mim. Nós vamos ler do verso 1 ao 12, porque eu gosto muito de ver todo o contexto dessa história, mas eu só vou trabalhar até o 5. Será que você pode ler para mim? Pode ser? 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém, graças a Deus. Bom, nós estamos aqui nesse texto. Jesus está, né, fazendo aí seu ministério público. Nós sabemos que ele fica 3 anos ministrando, indo nas aldeias, curando, libertando, salvando pessoas, né? Mas aqui, nesse texto, ele me fala de um tema que eu tenho pensado muito, o quanto que ele está presente e ele é uma necessidade na nossa vida. E aí eu queria perguntar para você hoje: você hoje tem necessidade de algum milagre na sua vida? Vocês têm? Eu só estou falando de um, né? De um milagre, né? Porque esse texto fala de um grande milagre, né? Mas você tem necessidade de algum milagre? Eu sempre acreditei que milagre, e de um lado eu estava certa, que milagre tem a ver com Deus. É Deus quem faz, é Deus quem visita os homens, é Deus quem tem o poder de operar as coisas. Mas esse texto nos fala que tem milagres que nós precisamos, enquanto seres humanos, dar a matéria-prima para Jesus. Que tem milagres que acontecem que eu e você precisamos dar para Deus o que Deus vai transformar em milagre. E eu gosto disso. E esse texto então nos ensina que tem muitos milagres que, para eles acontecerem, terá que haver
da minha parte e da sua, uma entrega. Nós teríamos que dar uma matéria-prima para Deus, alguma coisa, para que Deus possa fazer o milagre. E aí eu queria pensar com os irmãos, o que é que esses homens, né, tiveram, né? Que esses homens viram aquele paralítico, eles haviam escutado falar de Jesus, Jesus já havia estado em Cafarnaum, tinha curado a sogra de Pedro, tinha libertado uma pessoa possessa lá na sinagoga. Jesus tinha ido para a casa da sogra de Pedro e ali a multidão cercou ele. Ele curou tantos, que quando foi na madrugada, ele teve que sair para poder ter um tempo sozinho para orar. Aí Pedro busca ele, isso está lá no texto do 1:35. Pedro busca ele e diz assim: Senhor, todos te buscam, está todo mundo atrás de você. Logo de manhã, Jesus, né, sai de madrugada, quando não tinha ninguém, vai para orar, e o povo chega lá, eu imagino, às 6, 7 da manhã, Jesus estava lá orando. E aí Jesus diz assim: eu preciso ir, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, porque eu preciso ir lá pregar a outras pessoas, que foi para isso que eu vim. Mas Jesus então sai, prega e volta para Cafarnaum. Então a gente entende que esses homens, eles ouviram de Jesus, amém? Vocês concordam com isso? Talvez até eles viram Jesus curar, Jesus libertar. Contudo, quando eles se aproximam de Deus com esse paralítico, eles nos mostram uma coisa que eles entregaram a Deus para que Deus pudesse fazer um milagre naquele paralítico. Vocês concordam comigo que se não fosse aqueles homens, aquele paralítico não tinha como chegar até a presença de Jesus? Vocês concordam comigo? Não tinha jeito. Não havia a mínima possibilidade para aquele paralítico, numa casa em que a multidão cercava, nem rastejando, né? Vamos dizer que ele tinha os braços, que ele tinha o movimento dos braços, mas nem se aquele paralítico tivesse os movimentos do braço, ele conseguia, porque a multidão cercava. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre milagre, sobre uma matéria-prima que nós precisamos dar para Deus para que milagre aconteça, é a boa vontade. E boa vontade tem a ver com querer fazer, né? Boa vontade é um negócio complexo. A gente fala essas coisas, mas quando você dá uma ordem para um filho para lavar uma vasilha, que ele não tem boa vontade, nossa vontade é desganar eles, né? Que é um trem tão simples. Então, quando a boa vontade não existe, na verdade, ela em qualquer área, se ela não estiver presente, as coisas azedam, fica um problema. Aquilo que era facinho de fazer fica desse tamanho. E esse paralítico só consegue carregar o leito dele, receber de Jesus uma palavra de cura, porque aqueles homens tiveram boa vontade. Amém? Tiveram boa vontade. Eles queriam ajudar, né? E quando a gente tem boa vontade, a gente aprende com esses homens que a gente vence as multidões. Às vezes os filhos não querem vencer a pia, né? Mas quando há boa vontade, a gente vence as multidões. Esses homens viram a multidão, eles podiam ter dito: não, vai ser muito complicado fazer esse negócio aqui. Meu Deus, até para ajudar os outros é difícil, né? Você podia ter pensado assim, porque ajudar os outros é difícil mesmo. Vocês concordam comigo? Às vezes ajudar uma pessoa é complicadíssimo. Nós temos que fazer certos movimentos, temos que sair do nosso lugar, temos que pôr a mão no bolso, temos que mexer na nossa agenda, temos que gastar um tempo que a gente queria descansar. Mas esses homens, com a boa vontade deles, eles vencem a multidão, eles vencem o que estava impedindo aquele paralítico de chegar na presença de Jesus. Queridos, quando nós temos boa vontade, nós damos a Deus matéria-prima para a gente ver milagre, amém? E esses homens viram aquele paralítico sair andando porque eles tiveram o quê? Boa vontade. A boa vontade, ela é uma ação positiva, ela é um movimento do querer, da vontade. Aquela decisão que a gente toma, que a gente não se conforma, alguma coisa tem que ser feita diante daquilo que nós não podemos fazer. E aí aqueles homens dizem: não, peraí, nós precisamos fazer alguma coisa. Eles tiveram boa vontade. É muito legal. Porque quando falta boa vontade, quando não há querer, você já percebeu, qualquer situação, nós desanimamos, nós reclamamos, nós achamos difícil, nós falamos uns dos outros, nós criamos empecilhos. Eles podiam ter dito: não tem jeito.
Não tem jeito de chegar lá com esse homem. Como é que nós vamos levar esse paralítico na presença de Jesus com essa multidão? Mas eles tinham tão boa vontade que a criatividade veio. Quando a gente quer, os coaches ensinam, né, Anderson? Que quando uma pessoa quer, ela atrai. Quando uma pessoa quer, ela dá conta, né? Mas nós do Evangelho sabemos que quando nós temos boa vontade, o que de fato nós fazemos é que nós entregamos na mão de Deus matéria-prima para que muita coisa boa possa acontecer. Foi isso que esse paralítico recebeu o milagre, porque teve gente de boa vontade. Eles queriam ajudar, eles queriam muito ajudar esse paralítico, né? E aí diz o texto que eles subiram num telhado, as casas, vocês sabem que as casas eram diferentes, né? A arquitetura, normalmente eles tinham mesmo um eirado em cima, para nós seria aqui esses terraços. Deveria haver uma escada para que eles pudessem subir, era um trem um pouco mais tranquilo de acordo com a arquitetura do tempo, mas havia todo um esforço que precisava ser feito para subir aquelas escadas, para encontrar um ponto e descer aquele homem. Mas quando a gente tem boa vontade, muita coisa pode acontecer. E é o que esses homens ensinam para mim, é que quando a gente tem boa vontade, a gente encontra caminhos no meio das dificuldades. Eu comecei perguntando: você precisa de um milagre hoje? No assunto que você precisa de um milagre, você tem boa vontade sobre aquilo? Você está disposto a vencer as multidões das situações que se apresentam para você chegar e alcançar aquilo? Como é que está o seu movimento? Como é que está o seu querer, a sua ação? E aqui eles mostram claramente para a gente, né? Uma coisa interessante também que a gente percebe em quem tem boa vontade, é que quem tem boa vontade reconhece o que tem. Aqueles homens, o que eles tinham para subir com aquele paralítico ali? O que vocês acham que eles tinham? Vai lá, gente, chuta. O que eles tinham? Eles tinham um corpo. Vocês concordam comigo? Eles tinham força física. Se é umas 4 roselinas, não deve carregar um paralítico. Então aqueles homens, quando eles se reúnem, eles reconhecem o que eles têm. E o que eles têm? Eles têm perna, eles têm corpo, eles têm força física para carregar aquele homem. E aí a gente percebe que a boa vontade também é um movimento que nos mostra o que a gente tem. Se você não tem boa vontade para resolver uma situação, você fecha o seu entendimento para resolver. Porque é a boa vontade que abre para a gente o caminho das coisas acontecerem. Então, é por isso que... Sim, nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá nesse item, né? Tá por trás, né? Tá por trás de tudo isso, essa palavrinha que você fala. Mas eles queriam levar o homem. E eles tiveram boa vontade. Tem muito milagre, gente, que nós só vamos ver se houver boa vontade da nossa parte. Na nossa vida pessoal, na vida da igreja. Na vida da igreja é assim, ó. Se você não tiver boa vontade, não adianta a diretoria, os pastores, os líderes querer, não movimenta. Porque precisa de mais gente, precisa de força. No movimento em que a gente tem boa vontade, a gente precisa reconhecer quais são as nossas forças e o que é que está nas nossas mãos. E esses homens não só reconhecem, mas usam isso a favor daquele paralítico. É muito joia. Então essa é a primeira coisa, essa é a primeira matéria-prima que a gente precisa, diante de um milagre que a gente está necessitando, ou que a igreja, ou que alguém perto de nós está precisando, como é que eu estou? Como é que está meu desejo de fazer de fato alguma coisa por essa situação? Porque pode ser, né, que para aquele milagre acontecer na vida, na minha vida, ou na vida daquele que está precisando desse paralítico, o que precisa, a primeira coisa que precisa acontecer é boa vontade. Alguns homens foram conduzindo, 4 levaram a maca, mas ainda havia a turma que foi dizendo: não, vai, sobe aqui pela escada, não, aqui, ó, vamos. Tinha um grupo com aquela turma, dando ordem, se organizando para ajudar aquele paralítico. E aí essa é a primeira matéria-prima. Eu sempre pensei que milagre tinha a ver com Deus. Isso, claro que tem, não tem nada de errado com o que eu pensei. Mas nessa história,
a gente vai percebendo que tem milagres que só acontece se haver boa vontade dos homens. E a boa vontade que está expressa nesses camaradas aqui é a solidariedade, é de olhar para alguém que não tem a mínima possibilidade de fazer e dizer, vamos fazer esse negócio. Ele não pode, mas nós podemos. Ele não dá conta, mas nós vamos dar conta. Ele sozinho não tem como resolver isso, mas nós vamos juntar. Nós vamos resolver esse negócio junto. E aí quando eles fazem isso, eles começam a construir um milagre desse paralítico. Amém? Muito joia, né? Muito bom saber de que está em nós também, está em nós um movimento para a gente ver milagre acontecer. Amém? É bom e é ruim, né? É bom porque é muito bom receber milagre, mas pode ser que seja pesado porque há da nossa parte. Esse texto nos desafia a nós olharmos para a nossa vida, para os nossos desafios e não só os nossos, porque a fé não, né? Mas a boa vontade desses homens nesse momento aqui não era para algo pessoal deles. Essa é uma outra coisa que fica muito legal nesse texto. A boa vontade deles não era para resolver um problema deles, porque às vezes a gente tem muito boa vontade para resolver nossos problemas. A gente luta, levanta cedo, trabalha, a gente corre atrás de uma situação de um filho, a gente tem muito boa vontade para coisas que são nossas pessoais. Mas esses camaradas, a boa vontade deles era para a vida de um homem que talvez não tivesse nada com eles. O que eles queriam é, quem sabe, né? Quem sabe na presença de Jesus, aquele homem se levanta. Era uma fé, né? Era um movimento de fé para outro. E é o que nós aprendemos o tempo inteiro sobre o reino de Deus, né? Que no reino de Deus, a grande marca do reino de Deus é a gente ver o outro, é a gente se movimentar em prol do outro. E eles são um bom modelo disso. Amém? Essa é a primeira matéria-prima que eu vejo aqui. A segunda matéria-prima que eu vejo aqui, que permitiu que esse paralítico fosse curado, é a unidade. Eu já falei no primeiro tópico. Mas, irmãos, tem coisa que nós nunca vamos conseguir resolver sozinhos. Concordam comigo? Ali precisava de uma equipe. Não tinha como subir aquele telhado com um paralítico, 1 ou 2. Já tinha 4, o texto nos diz que tinha 4, alguns levando e 4 conduzindo. Então era mais de 4 pessoas para resolver aquela situação. E aqui tem uma lição aqui, nesse movimento de cura desse homem, que é que muito dos milagres, para que a gente veja eles, depende da nossa unidade. Depende da gente estar junto. Depende da gente somar as nossas forças. Pode ser que estava lá o Augusto, né, um Anderson, um Rodrigo e um Orlando, eles, né, os 4 dá conta de subir o telhado. Aí estava lá eu, a Neide, né, nós não damos não, mas nós vamos lá dar estratégia, nós vamos dar o caminho para essa turma. Vocês dão licença, a gente, né, que tem esse tamanhozinho, a gente empurra o povo, né, Neide? E a gente encontra caminho. E só chegaram porque tinha uma turma junto. Sabe, gente, muitos milagres a gente não assiste na vida da gente e na vida da igreja, porque a gente está tentando fazer as coisas sozinhos. Na verdade, nem tem igreja se não for equipe, né? Na verdade, não existe igreja se a igreja não decidir ser uma equipe. Se a igreja não decidir, por exemplo, contribuir. Como é que nós vamos pagar o salão? Nós não vamos manter a obra missionária. Como é que nós vamos avançar nos projetos para atender a comunidade? Se a igreja não entende que aquilo que ela recebe de Deus, ela tem que ofertar. Se uma ou outra oferta, a gente fica capengando, porque as forças foram poucas. Mas se o grupo une, a força fica forte. Né? Um pleonasmo bom aqui, a força fica forte. Nós conseguimos fazer. Desde que chegou a equipe no Pronace esse ano, eu estava contando, não sei, acho que para as meninas ontem, tinha coisas que eu sonhava em fazer no Pronace, mas não tinha gente. Era muitos detalhes, era muito detalhezinho. Se eu fosse mexer, era 10, 15 dias, uma sala. Mas com uma equipe de 5, 6, eu faço em 3, 4 horas. E o milagre vai acontecendo. E o milagre daquilo que eu pensava, nossa, vou precisar de muita gente. De repente está ali, se fazendo. E eu nunca vi o Pronace como eu estou vendo hoje.
né? Porque tem força, tem equipe, tem uma turma, e uma turma muito disposta. Tem uma turma que vale a pena a gente investir, viu? Aqueles missionários do Pronasce. Porque é uma turma que vamos fazer, e a turma faz mesmo. A turma não fica murmurando, não fica dizendo de dificuldade, põe a mão e usa a força que tem, os dons que tem, e as coisas estão acontecendo. Amém, gente? Essa é a segunda matéria-prima que nós precisamos entregar para Deus se nós queremos assistir certos milagres. É claro que Deus nos visita, mas esse texto nos ensina de que nós podemos entregar a Deus matérias-primas, coisas as quais Deus vai usar, situações, dons, força, nossa boa vontade, e aí a gente assistir um monte de milagre. Você imagina, uma igreja pode fazer coisa demais. A Remide já faz coisa demais. Vocês não acham? Eu acho. Podemos fazer muito mais, não é? A gente chega no final do ano, quando vê como foi a igreja, as contribuições missionárias, nós nos assustamos, porque a igreja unida, entendendo o reino, faz coisa demais. Seria impossível a uma pessoa, a um líder, 2 líderes, 3 líderes, mas quando a igreja compra a ideia de qualquer projeto, é lindo. As 16 pessoas que estão participando da oração com propósito, eu pensava, vai ter uns 5, 6. Mas quando os 16 se inscreveram, eu falei, uau! Uhul! Nós vamos fazer muito barulho. Deus vai ter muito barulho esses dias. Nós vamos levar muita gente na presença de Jesus. Muita coisa nós vamos ver acontecer. Amém, irmãos? Vocês oram nessa expectativa? Porque nós estamos juntos em oração. Nós estamos uns pelos outros. E eu oro com essa convicção. Quando você souber que é eu que estou orando por você, você sabe, eu estou acreditando nisso. E como acredito também naquela turma que diz assim, Roseli, né, Pablo? O que é que você está precisando essa semana? E eu digo, estou precisando disso, estou precisando disso. E eu fico naquela coisa, não estou sozinha nesse negócio. Tem gente indo na presença de Deus comigo. Já não é só eu, somos nós. Fica muito mais forte. Amém? Essa é a segunda. A primeira é a boa vontade. A segunda é a unidade. Sem isso, na verdade, se a gente pensar do ponto de vista humano, não tem milagre sem equipe. Precisamos de família, precisamos de gente o tempo inteiro. O tempo inteiro nós só vemos milagres acontecendo porque nós somos seres da relação. Ninguém tem como falar assim, sobreviver sozinho. Até para a gente estar aqui, ter passado pela vida, a gente dependeu de muita gente para chegar até aqui. Foi a força e o braço de muita gente que garantiu o milagre da nossa existência. Não sei se vocês sabem, muitos países, crianças morrem de 0 a 5 anos, porque não há força, não há alimento, os adultos não têm força, não se tem articulação nenhuma nessas nações e as nossas crianças se perdem. No Brasil nós já conseguimos erradicar muito isso, precisa melhorar, mas já conseguiu porque se uniu forças. E é isso é uma matéria que não pode nos faltar. Amém? Não pode nos faltar. E a terceira e última, esse texto tem muitas coisas, mas essas foram as 3 coisas que ficou no meu coração. O texto diz que quando eles descem com aquele homem na presença de Jesus, verso 5 diz que Jesus olha para cima e vendo-lhes a fé. E aí, Rosângela, para mim o que está atrás da boa vontade, o que está motivando a unidade é a fé em Jesus. Aqueles homens escutam de Jesus, aqueles homens devem ter visto, mas há uma coisa, aqueles homens acreditaram que havia em Jesus poder. Eles tinham certeza que alguma coisa podia acontecer. Gente, a gente vai, nós crentes, então isso aqui é perigoso, porque a gente fala essas coisas, de vez em quando a gente vai orar por alguns irmãos contam algumas coisas, e a gente, não, mas vou orar por você, mas a gente não está nem acreditando. Será mesmo que Jesus vai fazer esse negócio? Será mesmo? Gente, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus não mudou. Hebreus 13 diz que Jesus é o mesmo ontem,
Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo amanhã. O Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, o Jesus que realiza coisa impossível, está aqui hoje, amém? E Ele não mudou. A questão é, você tem fé? Ou na sua jornada, você já trata Jesus assim como, ele não fez algumas coisas que eu queria? Não, e nós ainda temos um risco da teologia. Que Jesus vai fazer a vontade dele. É claro que Ele vai fazer a vontade dele. E a vontade dele, diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Mas você tem fé mesmo quando você vai orar? Que Ele pode fazer a boa vontade dele? Boa, perfeita e agradável? E que seja o que for que você está levando na presença dele. Pode ser que naquele dia seja tempo dele dizer, levanta, pega o teu leito e anda. Não você talvez, mas alguém que você está levando na presença dele. Às vezes nós falamos de Jesus e nós perdemos a dimensão de quem Ele é. Gente, Ele não é um amiguinho apenas, é só o nosso Salvador. A Bíblia diz que sobre todas as coisas estão sobre o domínio de Jesus. O nome de Jesus está sobre todo o nome. A Bíblia diz que nada se fez sem Jesus. Jesus é o Senhor da história. Ele foi o arquiteto, diz lá em Provérbio, Ele que planejou todo esse universo. Quando nós levamos alguém ou alguma situação na presença de Jesus, nós estamos levando ninguém diante de quem pode, amém? Temos que entrar nessa celebração, nessa confiança. É isso que o texto de Hebreus diz, que quando nós adentrarmos na presença de Deus, nós não podemos adentrar de qualquer jeito. Já viram esse texto? Nós temos que entrar pelo novo e vivo caminho, confiando que na graça, no tempo oportuno nós vamos alcançar misericórdia. De que o Deus que nos salvou, que nos amou, hoje vive sentado à direita do Pai, clamando e intercedendo por nós, advogando as nossas causas. Dá para pensar isso? Isso é muito grande. Quando eu oro pelo Eduardo, pela Fernanda, na oração por propósito, Senhor, o Senhor está advogando essa causa. Olha que coisa grande. O Senhor está advogando a causa da Cassiele. O Senhor está advogando a causa do Orlando, do Arlen, da Rosângela, da Neide, da Keila, do Rodrigo, do Augusto, do Pedro. Olha que coisa grande, gente. Mas é possível que a gente vai vivendo a vida cristã e de alguma forma a gente meio que, não sei se acostuma, ou Deus começa às vezes não nos dar certas respostas e a gente vai começando a oração, ela se torna uma coisa assim para nós, meio que, eu não tenho nada para fazer, vou orar por você. A nossa fé, ela está meio que diluída. Eu gosto muito daquele texto, quando Jesus está ali em Jerusalém, na festa do Pentecoste. Minha garganta está horrível. Dá licença mais de uma vez. Quando Jesus diz assim que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir o quê? Rios de água viva. Dava para você pensar em alguém que tem um rio dentro dela, sem esperança, sem confiança, alguém que tem um rio que corre dentro dela, um rio de águas vivas, sem expectativa do bem, sem uma expectativa de que alguma coisa nova e maravilhosa pode acontecer. Dá para pensar em alguém que crê em Jesus, como diz as Escrituras, mas tem uma fé diluída, uma fé que apresenta as coisas sem nenhuma expectativa de que o nosso Deus é Deus que cura, que salva, que liberta e que faz impossível. Ele disse para o mar, calma, e o mar teve que se acalmar. Ele encontra um homem lá, o gadareno, que ninguém conseguia prender, cadeias tentavam prender aqueles homens, eram 2, né? O texto diz que eram 2. E Jesus chega, cruza o mar, e só a presença de Jesus já liberta aqueles homens. Gente, é desse Jesus que eu estou falando. É desse Jesus que, quando vê a nossa fé, Ele pode dizer para as coisas impossíveis: levanta e anda.
Porque foi isso que ele fez com aquele paralítico. Vendo a fé daqueles homens de boa vontade e daqueles homens unidos, ele disse para aquele paralítico: levanta, não, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aí no final do texto diz: levanta, toma o teu leito e anda. Eu tenho vivido lá no Pronasce, principalmente desde que a luz chegou, o tempo todo essa sensação de que milagre é uma coisa comum. Porque é como se nós não temos nem R$1, Eduardo. De repente nós começamos a orar, a colocar aquilo diante de Deus. A Lu ganha uma passagem para ir para os Estados Unidos. Uau! Aí a Lu precisa de recursos, gente que ajuda a Lu para ir para Moçambique. E aí ela manda cartas, e aquilo me parece, aquela estratégia, me parece assim: será que vai dar resultado? As igrejas não conhecem ela, como é que vai ser esse negócio? Mas Jesus atua, e pessoas se levantam diante daquelas cartas, e a Lu vai com sustento para Moçambique. A gente leva até a Jesus, e Jesus começa a fazer, e a gente vai até acostumando. Às vezes você está tão acostumado em ver Jesus fazer algumas coisas, que você também eu tenho medo de acostumar com milagre. Você não tem, não? De ficar comum. Eu tenho, lá no mundo missionário é comum a gente ver milagre. A gente está sem R$1 no bolso, Deus manda. A gente quer tomar uma Coca-Cola, a gente ganha. Não acontece esses mimos não, né, amor? De vez em quando a gente escuta o missionário falar assim: nossa, hoje eu acordei com aquela vontade, aquilo já estava sobre a mesa. Porque há uma fé, há uma certeza de que o Deus que nos chamou é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. De que o Deus que nos chamou é suficiente para fazer os milagres que nós precisamos. E Ele tem feito. Estados Unidos, lá da Califórnia. Aí essa irmã, conversando comigo, ela falou assim: falou, como é que vai fazer para mandar a gente para lá? Conversando, eu falei: tem um casal que a gente vai estar se preparando para ir, tá? Ela falou assim: então é o seguinte, eu vou pagar a passagem da esposa. Então a gente estava orando, estamos orando pelo Felipe e a Melissa, o sustento deles e tudo, mas Deus já presenteou a passagem da Melissa. Agora falta mais 2 passagens, da Nelise e do Felipe. É um milagre, né? Toda hora. É toda hora. A gente está contando isso porque a gente vive, né, nessa dimensão de ver Jesus operando milagres o tempo inteiro. E você? Como é que tem sido na sua vida? Você tem mesmo levado as coisas na presença de Jesus? É na presença dele que você está levando? Você tem entrado nessa presença como aqueles homens, não só com boa vontade, não só unidos, mas numa convicção de que aquele que tinha curado em Cafarnaum, aquele que tinha libertado, podia dizer para aquele paralítico: levanta e anda, e podia mudar a história daquele homem. Queridos, é muito gostoso entrar na presença de Jesus na expectativa de que Ele pode fazer. Se Ele vai fazer, esse é problema dele. Que Ele é bom, perfeito e agradável em tudo que Ele faz. Mas entrar, viver nessa convicção, é nos colocar, eu falo muito isso para o Orlando, alinhados com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus aconteça. Os pentecostais, não sei, eu quando era da igreja presbiteriana, que eu ia para os cultos pentecostais, eu amava os penteca. Tudo bem, estava com a teologia errada, como nós dizemos, né? Porque eles acreditam que é a oração que tem poder. E não é, nós sabemos, quem tem poder é Jesus. Quem pode fazer é Jesus, não é o quanto nós oramos, eu sei disso. Mas a Bíblia também diz: bate e a porta se abre. Insista. Seja como aquela viúva, sabe aquela história da viúva? Eu adoro aquela história da viúva. Que aquele juiz que era ruim, cara ruim, e ela desistiu não. E o juiz que era ruim, diz o texto, Jesus contando, mandando a gente orar com perseverança. Ele diz: se um juiz sendo ruim, disse: não, essa mulher insistiu tanto,
Ela acreditou tanto que eu podia fazer a justiça por ela, que eu preciso me mover. Até nem para me dar sossego, né? Que seja pela importunação. Aquele juiz deu a resposta. Aí Jesus fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Não fará Deus. Não fará Deus justiça aquilo que eu e você temos trazido na presença dEle. Queridos, nós precisamos entrar na presença de Jesus nessa convicção de que Ele é Deus. Ele não é menino, Ele não é homem, Ele é Deus. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da terra. Eu acho lindo aquele texto de Isaías que diz que o mar está na palma da mão dEle. Ele olha para as nações, é uma gotinha, é uma gotinha. As nações, imagina, nós estamos lá querendo enviar missionários para 12 países de língua portuguesa. Eu fico dizendo para a turma, não é só Moçambique, é Guiné-Bissau, é Açores, é Portugal, é Ilha da Madeira, é São Tomé e Príncipe, é Goa, né? É Macau, Timor-Leste, Angola. Não, são 12, falta ainda 9. E a nós como agência parece impossível. Nós temos uma turminha desse tamanhozinho, ó. Só tem gente que vai para Moçambique, um grupo que eu preciso que fique lá hoje. Aí eu fico olhando para aquelas 12 nações, do ponto de vista humano, não tem lógica, mas eu sei diante de quem eu estou, Ele vai levantar. Porque Ele disse que era para me orar. Ele nos mandou orar, gente. Ele quer fazer nas nossas histórias. Nós não podemos nos acomodar diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, como se o nosso Deus não pudesse trazer solução. Nós não podemos aceitar o cansaço emocional que as nossas lutas nos trazem. Nós temos que dizer não. Porque nós estamos diante de um Deus que pode. E pode com uma palavra só. Ele pode chamar da existência. Aquilo que não existe, Ele pode trazer à existência. Pela palavra Ele formou todas as coisas. Basta uma palavra. Basta uma palavra, gente. E toda a nossa situação, aquilo que você coloca, que você ora diante de Jesus, se transforma. Eu não sei, eu sou empolgada. Eu sou empolgada com esse negócio. Parece? Eu sou empolgada com esse negócio de orar. De ir à presença de Jesus. Não é pela oração em si, porque eu sei que eu não tenho nenhum poder nas minhas orações. Mas é porque eu sei diante de quem eu vou. Eu realmente, Ele me salvou, a graça me alcançou, o milagre maior Ele já foi. Milagre para Ele é um detalhe. Vocês cantaram aqui, eu falei, opa, confirmação da palavra. Os milagres que o mundo precisa hoje é só um detalhe, porque o maior milagre já foi feito na cruz do Calvário. A nossa eternidade está sanada. Nós não temos como caminhar de cabeça baixa, em nome de Jesus. Levanta. Se você não está conseguindo sozinho é difícil mesmo. Precisa ser na comunidade. Deus não chamou ninguém para... É na unidade. É aqui, é entre nós. Porque às vezes a gente, né? A luta é tão grande. Aquele paralítico não tinha como. Ele estava desanimado, certamente. Né? Certamente aquele paralítico pensou assim, ixi, para ir para a presença de Jesus, como é que vai ser esse negócio, né? Mas eu gosto também da atitude daquele paralítico, porque ele podia dizer, não gente, eu posso cair aqui da minha maca, imagina, vocês vão ter que subir a escada, eu vou ficar inclinado, e se eu cair, e a minha situação piorar? Não, aquele paralítico quis ir também. Ele falou, vocês vão me levar? Vocês vão me levar? Então eu quero ir. Também um movimento do paralítico ali, né? Eu quero ir. É na presença de Jesus? Não. Estamos escutando aí que Ele cura. Estamos escutando aí que Ele liberta. Estamos escutando aí que Ele é poderoso nas suas palavras. Ele é diferente. Mas nós sabemos que Ele é, amém? Amém, gente? Em nome de Jesus, não há nada que nós não possamos vencer. Não há luta pessoal, vício que nós não podemos vencer. Não há problemas econômicos. Não há problemas de saúde que nós não podemos vencer. Não há problemas familiares, lutas que nós passamos, que o nosso Deus não possa trazer uma solução. E eu queria terminar essa pregação contando um testemunho, que desde que hoje de manhã, enquanto eu orava pelo culto, o Senhor me colocou sobre a ansiedade que eu tive quando roubaram os meus dados, assim que eu cheguei no Pronasce. Eu estava assim, Eduardo, eu pensei que eu ia morrer de ansiedade. Eles roubaram meus dados, fizeram um empréstimo na conta, na minha pensão, direitinho. Quando eu peguei meu salário do mês de julho, já estava descontado um valor.
Tinha um cartão de crédito que chegou para mim a fatura, R$3.000, de um trem que eu nunca fiz, nunca comprei. E aquilo me deixou irado. Sabe, você já, né, diz que gente pequena não tem para onde correr a ira, deve ser verdade, porque eu fiquei irada. Né? O Armin está aqui rindo, né? Fiquei, gente, eu acordava irada, eu acordava com raiva de quem tinha feito aquilo. Era uma ansiedade, e eu não sei vocês, mas eu não acredito em justiça brasileira. Justiça brasileira, só se você tiver bons advogados, dinheiro para pagar eles, aí ela funciona. É uma justiça que tem interpretação, a lei tem interpretação. Então, se você pegar um advogado mais ou menos, ele não entender bem de lei, ele não consegue costurar o negócio. Aí o cara que está errado, mas está com um advogado caro, o cara sabe fazer as interpretações, as costuras, ele ganha a causa. E eu tenho medo de justiça brasileira. Então eu não confio. Aí eu falei, vou entrar na justiça sem acreditar na justiça. Um dia de manhã nós tínhamos acabado de chegar no Pronasce, e aí faltava só essa, né? Já estava em crise financeira, mais essa. E aquela ansiedade assim, eu pensava que eu ia morrer de ansiedade. Uma manhã daquelas eu falei, Senhor, não está certo. O Senhor diz que que eu busco o teu reino e as coisas serão acrescentadas. E eu estou muito ansiosa com essa situação. Eu estou com muito medo da justiça não me dá ganho de causa. Inclusive, eu não sei se até hoje eu fiz grafologia. O banco BMG quis que eu não... Olha eu falando nomes, né? Mas quis vetar a minha grafologia, porque foi tudo falsificado, meu nome, tudo foi falsificado. E aí o advogado conseguiu que eu fizesse a grafologia, e estou nessa agora espera desse próxima audiência, né? Para levar esse atestar, esse teste de grafologia, que segundo a pessoa que fez lá comigo, diz que realmente não bate, né? Não foi eu mesmo, né, que assinei. Mas eu ainda dependo de uma justiça. Então você imagina, já tem quase 2 anos que eu estou nessa luta, né? Só que eu não sabia que eu ia ficar 2 anos nessa luta. Eu falei com Jesus, olha, eu trago na tua presença, mas eu quero sair daqui em paz. Eu quero confiar que o Senhor é soberano sobre a justiça brasileira. Eu quero confiar que seja a resposta que essa justiça der, ela vai vir do Senhor. E para mim estava difícil aquilo. Estava difícil entregar aquilo para Jesus, porque eu realmente tenho medo da justiça. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo da justiça brasileira. Eu acho ela injusta. Para quem tem dinheiro. E aí, como eu não tinha para pagar bons advogados, graças a Deus um advogado amigo está me ajudando, mas o Senhor operou uma coisa em mim enquanto eu orava. Ele foi me operando uma certeza de que qual fosse a resposta, Ele era comigo. O mais importante eu já tinha, que era Ele comigo. Então oração é uma coisa fantástica. A gente nunca sabe o que Jesus vai fazer, mas uma coisa é certa, Ele sempre fará alguma coisa em nós e dentro de nós. E aqueles homens, quando levam aquele paralítico, eles têm uma convicção, alguma coisa Jesus ia fazer. Eles têm, gente, eles abriram um telhado, descobriram num ponto para pôr o homem na presença. Não, alguma coisa Ele vai fazer. Alguma coisa Jesus vai fazer. E é verdade. O nosso Deus, é impossível entrar na presença dEle e sair do mesmo jeito. E eu comecei a entrar na presença dEle com essa situação, e meu coração se acalmou. A situação não se resolveu, mas o coração acalmou. Um dia a Rosângela contou um testemunho desse aqui também, de que antes da coisa resolver, o coração dela acalmou. Aí eu falei, isso é milagre. Porque aí eu não preciso ver nada. Eu sei que Ele é comigo. Amém, gente? Jesus é com a sua igreja. Jesus é com o seu povo. Jesus intercede por nós. E não há nada que você levar na presença do Pai que Ele não vai advogar a tua causa. Aí você pode chorar. Você pode ficar lá na presença. Você pode ajoelhar, andar na presença. E você saiba, não tem como você sair de lá do mesmo jeito. Você vai sair carregando o seu leito. Seja o leito da paz, seja o leito da confiança,
seja o leito de que o Senhor é o pastor e nada vai te faltar, a confiança, sei lá. E pode ser também que você saia como aquele paralítico, com leito mesmo, né? Imagina aquele homem saindo, carregando aquilo que era símbolo da miséria dele, símbolo da doença dele, agora é o troféu, ele está carregando um negócio. Antes aquilo que ele era carregado, agora ele carrega. E é assim que eu me sinto em relação a essa situação do banco, que ainda não se resolveu. Ela não me carrega mais. É eu que carrego ela. Porque comigo não tem como estar na presença já de Jesus. Eu já dei para o meu advogado. Amém? Eu queria dizer a vocês que nós precisamos de milagres. Eu queria dizer a vocês, como igreja Remídio, nós precisamos de milagre. Não é, Anderson? Irmãos, nós precisamos de que nós nos levantemos com muita boa vontade, porque quando nós nos levantamos com boa vontade, nós descobrimos nossa força, os nossos dons, os nossos recursos, nós abrimos tempo na nossa agenda. Quando nós levantamos com boa vontade, nós agregamos gente para carregar aquilo que nós não conseguimos carregar sozinhos. E quando nós temos boa vontade e unidade, e vamos para a presença de Jesus, diz o texto que nós temos a chance de Jesus ver a nossa fé e dizer para aquelas situações que nós estamos levando, aquelas paralisias que nós estamos levando diante dele, levanta e anda. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu queria terminar esse texto deixando essa palavra de esperança, de que é Deus mesmo, o poder é dele, a graça é dele, mas o movimento da boa vontade, da unidade e de ir até Jesus entendendo quem ele é nosso. Amém? Mas quando nós temos isso, a gente vê muito milagre. A gente vai ver muito milagre. Nós vamos contar muito milagre no final do ano, naqueles testemunhos, culto de final de fim de ano. Quem quer dar testemunho? Vai ser aquela briga. Eu quero contar o que Jesus fez. Eu quero contar o que Jesus fez. Eu quero contar o que Jesus fez. Porque é assim mesmo. É assim mesmo na vida de uma comunidade que se reúne com boa vontade, com unidade e na presença de Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude a começar em mim, a ter essa fé. Porque é a fé que move tudo para mim. Como a Rosângela disse, foi a fé. É a fé mesmo. É a fé no Cristo ressuscitado que faz a gente ter boa vontade, que faz a gente querer. É a fé mesmo que nos faz buscar uns aos outros para que muitos milagres aconteçam. E o Senhor está entre nós. Essa é uma certeza que eu tenho. Você também tem? Jesus está entre nós, irmãos. Ele não está de fora, Ele está entre nós. A palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 reúnem, Ele está. Ai, que coisa grande! Eu quero vê-lo, eu quero tocá-lo, eu quero sentir, eu quero provar essa experiência junto com vocês em nome dEle. Porque Ele está. E é impossível que na presença dEle a gente saia do mesmo jeito. Amém? Olha, não saia daqui do mesmo jeito. Não se permita. Se você entrou decepcionado, chateado, angustiado, magoado, em nome de Jesus, não saia do mesmo jeito. Não se permita. Vai para a presença. Não está conseguindo? Confessa a um irmão. Vamos juntos na presença. Porque Ele está com a igreja dEle. Amém? Como Ele estava nesse dia em Cafarnaum. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que a igreja Remídio, onde ela estiver, né, ela possa ser assim. Gente que confia muito nesse Jesus. Gente que se move. Gente que se une em prol de ver muitos milagres acontecendo na vida de muita gente. Amém?